Hello. Oi, oi, oi. Bom dia. Flutuindo. Hello, hello. Botando uma musiquinha aqui enquanto o pessoal chega. A gente aproveitando essa música. Eu tô completamente viciada nessa música. Oi, Thiago. Beijo, Marlane. My Grace. Oi, oi, oi. Deixando uma musiquinha aqui um pouquinho, uns minutinhos. Pessoal chegando. Convido vocês para ouvirem um pouco dessa música também, pra gente começar a abrir esses caminhos aqui. Às 11h11 dos meus estudos da presença. Eu tô um pouquinho emocionadinha. Então é isso, gente. Eu tô colocando essa música aqui pra gente ouvir um pouquinho. E aí eu começo a destrambelhar minha fala. A música chama The Power Is Here Now. Eu não sou muito boa pra falar inglês, mas é isso aí. Vamos ouvir um pouquinho ela. Such faith and trust, oh, let the earth hold you, take care of you, and nurture you, oh, the power of love is here now, the power of now is here now, the power of you is here to create magic on earth, the power of love is here now, the power of now is here now, the power of you is here to create magic on earth, the power of love is here now, the power of now is here now, the power of you is here to create magic on earth, power of love is here now, power of now. Convido vocês também para obrigada, né, Vitória? Pra dar uma respirada, a gente soltar, poder suspirar, poder gemer, poder soltar nossa voz. Um momentinho aqui eu convido vocês pra gente ficar bem assim. Sabe? Dar uma relaxada. E aí, você pode ir na sua casa onde você tá, dar um dá um gemido, dá um suspiro, dá uma risada, uma chorada. Oi, gente. Sentiu batida do coração. Relaxar mesmo na presença. Horácio, eu tô em dívida. É isso aí. Eu tô acabando de falar da gente relaxar na presença, relaxar no que é. Então vou destambelhar falar. Terminando essa música deliciosa. Vai terminar, vamos esperar. Uma coisa de cada vez, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada a quem tá aqui. Obrigada a quem não tá também. Então é o seguinte, gente, tô abrindo aqui esse ciclo de lives dos meus estudos da presença. Por estar abrindo esse trabalho chamado Estudos da Presença, uma coisa de cada vez. Estudos da presença, saberes e práticas da poesia de estar em si e fazer arte. Eu acredito que esse estado de relaxar no que se é, né, de relaxar na presença, é um estado assim muito peculiar, é um estado muito raro e ao mesmo tempo muito simples,
né? Ele é aquela coisa... eu sinto que é como se fosse o ar que a gente respira, né? Ele é muito simples e, ao mesmo tempo, como é raro a gente se ater a esse simples, né? E relaxar no que se é. Então, relaxar com toda a verdade do que se é, né? Então, de modo algum, eu tô querendo aqui trazer uma idealização em relação à presença, uma idealização em relação a mim, né? Então, nessa primeira live, eu fiquei com vontade de trazer os meus caminhos, as minhas mudanças, as minhas moradas, porque eu mudo muito, porque eu caminho muito, e eu acredito que o estudo da presença, ele é um grande caminho, né? Que esse estudo de estar em si e fazer arte é um grande caminho. Então, assim, só para contextualizar, né? Eu não vou conseguir ficar olhando os comentários agora, então eu vou disparar e depois no final eu olho. Eu tava agora, o Arrido Marata acabou de entrar, o Arrido Marata, um amigo muito querido, falou, tá preparada? Agora há pouco. Aí eu falei, tem que estar, né? Aí ele falou assim, é o que a gente cria. Eu falei, é o que é, né? Ele falou, é o que a gente cria. Eu achei que essa frase define muito o que eu tô fazendo aqui, define muito o que eu tô fazendo aqui nessa live, o que eu tô fazendo aqui nesse trabalho, o que eu tô fazendo aqui na vida. É o que a gente cria. O Estudos da Presença trata sobre isso, né? Sobre o que a gente cria. Então, trazendo para o tema de hoje, os meus caminhos, as minhas mudanças, as minhas moradas, o Estudos da Presença ele é um desenvolvimento da minha pesquisa na faculdade que chamou Estado Brincante, que chama Estado Brincante. Estudos da Presença, não é nada de Estudos da Presença ainda. É Estado Brincante, que é uma relação entre o brincar da criança e a criação cênica. Tá. E aí, dentro disso, quando eu fui escrever, eu tive uma sorte muito grande, eu tive uma criação de realidade muito grande, que foi ter uma orientadora que pôde me olhar, assim, eu não conhecia ela, eu tive vários professores na faculdade que eu gostei muito, e eu queria tratar, a princípio, eu nem sabia que a pesquisa ia chamar Estado Brincante, quando eu comecei a pesquisa, né, quando eu fiz o projeto de pesquisa, e eu queria tratar dessa relação entre a arte e a cura. Né, como que o fazer artístico, ele traz essa potência de cura. Não arte-terapia. Acho maravilhoso, acho super válido, mas o meu trabalho ainda, né, eu não sei se não é, se não vai ser ou se ainda, não é sobre arte-terapia necessariamente, mas é o caminho artístico em si, como que ele tem essa potência de autotransformação, essa potência de autoconhecimento. Para mim, uma área muito grande da minha vida, se não a área que guia é o autoconhecimento, né? A espiritualidade. E o autoconhecimento e a espiritualidade vieram na minha vida por causa da minha entrega para a arte. Então é isso que eu quero trazer aqui hoje, né? Como foi essa minha entrega para a arte, como é essa minha entrega para a arte e que no fundo o que é essa arte? Por isso que quando eu falo poesia de estar em si e fazer arte, porque eu acredito que essa arte que eu tô falando, ela é essa arte desse estar em si. E estar em si, eu considero um grande desafio, porque se a gente realmente for estar em si, a gente vai lidar com um universo gigantesco, que é o universo, né? Aquilo que não está aqui, não está em lugar nenhum, né? Então, eu acredito que, enfim, todo o universo, se eu aprofundo dentro de mim, eu vou estar em contato com todo esse universo. Eu vou estar em contato com um universo que muitas vezes eu não quero ver, né? Mas enfim, não quero entrar nesses lugares ainda, acho que eu vou deixar isso pra live de amanhã, onde a gente vai falar de sexo, amor e relação, né? O que isso também tem a ver. Focando no trabalho de hoje, os meus caminhos, minhas mudanças, minhas moradas, quis vários orientadores na faculdade, e aí eu caí com uma professora que eu não conhecia, chamada Lilian Freitas Vilela. Criação de realidade. A Lilian Freitas, eu não conhecia. Primeiro eu fiquei meio puta, assim, falei, como assim, meu? Me colocaram com uma professora que eu não conheço, sendo que tem tantos aqui que eu acho que vão ser potentes nesse sentido aqui e tal. Quando eu cheguei da primeira reunião com ela, ela virou pra mim e falou assim, não, a gente foi conversar. Aí eu falei, eu quero tratar dessa relação do brincar, porque eu tô pirando na coisa do Balangandança, que é uma companhia de dança pra criança, né? Tô indo nos fóruns, nos seminários, essa relação do brincar tá me pegando muito. Você conhece? Ela falou, eu fui uma das fundadoras do Balangandança, deu. Ah, tá. Aí ela falou, de onde você é? Aí eu falei, eu sou de São João da Boa Vista, do lado de Poços de Caldas, conhece? Daí ela, eu sou de Poços de Caldas. Daí eu, tá. Aí eu falei, então, eu quero muito pesquisar essa história dos estudos somáticos,
a educação somática, eu vou começar amanhã a formação do BMC, que é o Body Mind Centering. Você conhece ela? Ah, eu vou estar lá amanhã porque eu sou uma das assistentes, eu sou formada no BMC e vou estar como assistente. Aí eu falei, bom, acho que é melhor eu parar de duvidar que essa é a melhor pessoa que apareceu para me orientar nessa pesquisa. Sempre tive muitas questões na universidade na universidade, a gente tem muito essa coisa, né? Principalmente numa pesquisa, você sempre tem que citar outra pessoa, você não pode dizer de si, né? Você tem que estar sempre... E hoje eu acho isso maravilhoso, porque isso traz o quê? Traz consistência, traz caminho, né? Traz possibilidade de rumo para muitas coisas que eu tô pensando, né? E às vezes aquilo pode estar meio... não, eu cito uma pessoa, eu sigo ali e tal, e é como a gente encontrando esse equilíbrio, né? De conseguir receber e beber da fonte dessas referências teóricas, né? Desse arcabouço, e ao mesmo tempo trazer de si como que eu me relaciono com essas referências, né? Bom, e aí ela veio trazendo pra mim, né, desde o começo. Por que eu tô fazendo toda essa introdução? Porque quando eu vim tratar do brincar, escrevi tal uma introdução, ela falou, por que você não começa escrevendo sobre você? E eu falei, na universidade? A minha orientadora vai me falar isso? Oi? Pra mim foi um grande presente, né? E ela falou, traz de você, da sua história, né? Como você começou a dançar, por que você tá buscando brincar? Então, se eu tô falando aqui dessa reconexão com essa criança, e eu tô falando das duas, né? Dos dois arquétipos da criança. Eu tô falando da criança, as crianças, 3, 4 anos, 5 anos, bebê. E tô falando da nossa criança, né? Dentro de mim tem uma criança e ela precisa de atenção o tempo inteiro. Ela precisa ser amada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser muito declarada. Oh, criança minha, eu te amo e não é de hoje, é todo dia. Houve um tempo em que eu brigava com você e pensava que alguém fosse te cuidar. Hoje eu sei que eu sou tua mãe. Hoje eu sei que eu sou teu corpo. Hoje eu sei que eu sou a tua voz. Essa canção que veio pra mim esses dias, ela tem muito a ver com tudo isso. E ser mãe dessa criança de dentro, pra mim, é o fazer artístico. O fazer arte é aprender a ser mãe dessa criança. Ser mãe dessa criança, eu posso reprimir essa criança ou eu posso ouvir ela. E direcionar, encaminhar as vozes dessa criança, os movimentos dessa criança, o corpo dessa criança. Bom, então se eu estou tratando dessa reconexão com a criança, dessa reconexão com o brincar, Lilian Vilela fala para eu trazer da minha história, ou seja, da minha criança. O que você imagina? Que a minha criança brincava muito, que isso sempre foi muito forte para mim, que eu sou muito brincalhona? Não, a minha criança foi muito séria. Eu fiquei com vontade de ler aqui essa introdução da pesquisa. Tamo junto no parquinho, eu não tô vendo os comentários, tá? Pra eu conseguir concentrar, senão eu não consigo. Minha criança é desse jeito. E aí, eu pensei em ler isso. Mas na verdade eu acho que eu vou seguir aqui falando mesmo. Melhor, né? Se alguém quiser que lê, fala, lê! Aí eu vou dar uma olhadinha aqui. Bom, vou continuar. A minha criança não era uma criança... A minha criança era uma criança muito séria, no sentido de precisar acertar as coisas. A minha criança, eu comecei a fazer balé clássico com uns 4 anos de idade. Um pouquinho antes disso, eu pedi pra minha mãe, eu falei pra minha mãe que eu pedi de aniversário, que eu queria ser atriz, cantora e bailarina. Eu vou ler, sim. Eu vou ler porque eu explico isso tudo aqui de um modo... Tá dando pra me ver aqui, né? Tá. Então tá. Eu vou começar aqui então, eu vou ler porque vou ler. Crianças e Criações. Prólogo do Estado Brincante. Quem seria esta que aqui discorre em defesa de um estado brincante? Como teria sido o correr da criança desta que aqui corre uma dança com as palavras, em defesa da criança interna acordada?
pulsando espontaneidade no brincar. Não teria sido uma criança amante do brincar livre e da despretensão? Não teria sido um corpo sem exigências, solto a brincar? Não. Foi uma criança com a seriedade nos quereres, num corpo de dança e obsessão. Longe das delegações de culpas ao trem, banhada em autorresponsabilidade, afirmo aqui que o desejo era mesmo dela, ser bailarina, próprio sonho de criança. Iniciou as aulas aos 4 anos de idade, tendo consigo a seriedade da disciplina misturada ao prazer do movimento. Foi nessa idade que pediu para a mãe de presente de aniversário ser bailarina, atriz e cantora. Recebeu um riso, desses dados às crianças em resposta às suas imaginações inusitadas. Mas a dança clássica, na educação infantil, na escola de educação infantil, estava ao seu lado, pronta para recebê-la com suas barras, espelhos, sapatilhas. De delicadeza, o corpo pequeno e fino da criança se vestia e foi crescendo, em consonância com as horas de aulas, apresentações, competições, alegrias, superações e, afirmo, obsessões e dores. Suas brincadeiras variavam entre dar aulas de balé para as amigas e ser jurada de apresentações gravadas em vídeos. Amava, gente, eu amava ser jurada. Eu ficava assistindo lá e dando nota pra galera e falando: você é maravilhosa, você podia ter melhorado isso aqui, isso aqui, isso aqui. De bicicleta não aprendeu a andar. Eu fui aprender a andar de bicicleta recentemente, gente. E preferi os ensaios, as horas livres na rua, nos parques, nas brincadeiras, nos brincares. Aos 10 anos de idade, martelou a cabeça dos pais para um curso de 20 dias em São Paulo, uma imersão numa escola de dança com professores russos. Família de interior, super protetora, julgava ser loucura da menina. Mas esta não parou as marteladas enquanto não conseguiu o que queria. Eu fiquei insistindo muito na cabeça deles que eu queria passar 20 dias em São Paulo com os professores russos, fazendo um negócio russo. Eles não. E eu sempre fui essa pessoa insistente, essa pessoa obsessiva. Essa música que eu botei aqui pra vocês, eu ouço ela 28 mil vezes, entendeu? Essa pessoa que fica. Tá. Estamos falando aqui de obsessão. E também estamos falando aqui de um querer, né? Também estamos falando aqui de um negócio que você fala: meu, eu quero isso. Se eu quero, eu vou. Com 10 anos eu vou passar 20 dias em São Paulo, tá bom. Família de interior, super protetora. Julgava ser loucura da menina. Mas essa não parou as marteladas enquanto não conseguiu o que queria. As marteladas abriram espaços de compreensão, apoio, aceitação do pai e da mãe. Quero aqui fazer um parênteses para agradecer muito meu pai e minha mãe, que mesmo não concordando com muitas coisas que eu sempre pensei, que eu sempre quis, mesmo eles querendo ir contra, e dentro deles eles indo contra, mesmo assim, no fundo, algum espaço deles sempre se abriu para mim. Sempre se abriu por esse apoio. Talvez porque eu dentro de mim tivesse com tanta clareza e tanta força daquilo, sabe? Que eu nasci para viver disso. Que talvez eu possa ter aberto esse espaço, né? Mas esse espaço eles abriram. Se eles tivessem sido rígidos comigo, se eles tivessem colocado o sentimento e o pensamento deles anterior, eu não teria ido atrás das coisas que eu quis e quero fazer. Então eu quero aqui fazer esse agradecimento à minha família. E como é que é conseguir agradecer a família? E mesmo assim, a gente poder seguir muitas coisas que a gente está sentindo e pensando que são diferentes. E que a gente precisa seguir.
estar em si e fazer arte diz respeito a um encontro muito profundo com a gente. E perigoso. Perigoso porque a gente não sabe onde vai dar. A gente não sabe onde vai dar. Toda vez que a gente começa uma criação, a gente não sabe onde vai dar. Toda vez que a gente começa um trabalho espiritual, a gente não sabe onde vai dar. Toda vez que a gente começa uma meditação, a gente não sabe onde vai dar. Toda vez que a gente começa uma vida, a gente não sabe onde vai dar. Estar em si e fazer arte é um campo de risco. Por isso, a gente precisa aprender a ser mãe da gente. Porque é só essa fagulha mais interna e mais profunda que vai poder cuidar dos caminhos que a gente vai fazer, dos passos que a gente vai dar. Então, eu não quero aqui fazer nenhuma apologia a vai, não sei o quê, babá. Pera, eu tô realmente sentindo isso? Eu tô com consistência pra isso? Eu tô com consistência interna pra isso? Então, se eu tô num processo de atuação onde eu preciso entrar em contato com emoções profundas, com morte, com isso, com aquilo, eu tô com essa base? Fazer performance contra as coisas e isso e tal, isso, eu tô podendo? Isso é muito importante. E esse tô podendo não é uma repressão. Também não é um lugar para ficar nos segurando. Sempre vai ser arriscado. Vai dar medo, vai com medo mesmo. Porém, é importante olhar quando é o medo que tá nos segurando de algo novo ou quando é o medo que tá nos protegendo, porque tem um medo que nos protege também. É muito importante a gente conseguir aprender a de verdade se ouvir. Isso é o estudo da presença. Não tô dizendo aqui que eu sou a pessoa que sabe fazer isso. Eu sou a pessoa que tô tentando, pesquisando, estudando isso. Vamos voltar. Amores, depois eu vou ler os comentários. Eu não tô nem olhando ali pra baixo pra não desconcentrar, tá bom? Ok. As marteladas abriram espaços de compreensão, apoio e aceitação do pai e da mãe. Neste curso, teve contato com o professor da Escola do Teatro Bolshoi, Denis. Meu agradecimento muito grande ao Denis. Da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, única filial da escola e companhia russa, quem a chamou para um teste na escola. Aos 11 anos, sai da casa da família, muda-se para Joinville, Santa Catarina, onde todas as maravilhas e sofreres que acompanham o clichê dos filmes de balé foram vivenciados na pele, nos músculos, nos ossos, nos neurônios, no coração e nas respirações. Pouparemos essa introdução dos detalhes. Isso você vê no Porquê Danço, já fazendo propaganda aqui do trabalho que surgiu por causa disso. Mas um corpo foi machucado, enquanto as autoexigências ganharam eco em um sistema um tanto quanto desumano de lidar com o corpo, com a dança e com o ser. O que eu tô querendo dizer aqui? Ah, porque fizeram isso comigo. Não é bem assim. O sistema, a escola, o professor, é isso e aquilo. Durante o processo do Porquê Danço, eu consegui entrar num espaço, assim, de muita empatia também. Entrei em contato com a minha dor, com a minha raiva, das coisas que eu passei nesse processo do balé, nesse estudo do balé, onde eu me machuquei. Primeiro eu me machuquei... será que eu vou falar isso aqui? Não sei, vamos ver. Primeiro eu machuquei a minha virilha. E esse momento que eu machuquei foi bem quando eu menstruei. Então tudo isso ficou muito conectado com esse momento onde o meu corpo estava mudando. E aí machuquei a virilha, né, o sartório, esse músculo de quando você levanta a perna ao lado. Depois na live do balé, talvez eu fale sobre isso. Vai ter live do balé mais pra frente. Sobre essa relação do machucado, né? E desse músculo específico. E aí, quando eu tava recuperando disso, foi bem quando eu ia fazer uma apresentação solo. Eu ia fazer essa apresentação solo, eu machuquei. Aí fiquei um tempo parada. Aí voltei.
Aí voltei com força total, aí eu tive fratura por estresse nas 2 tíbias e uma fíbula. De sobrecarga, ou seja, se eu não parasse mesmo, podia quebrar. Tive que parar. Também, de novo, quando eu ia me apresentar no solo. Parei. Quando eu voltei, e isso tudo foi no momento que eu menstruei, meu corpo foi mudando. Eu comecei a engordar, eu não comecei a ter mais aquele corpo que precisava ter, né? Nesse sistema, nesse modelo. E aí, nisso, eu tinha que emagrecer. Se eu não emagrecesse, eu não ia participar das coreografias. E eu comecei a tomar chás pra emagrecer, isso com, 12, 13 anos, sei lá. 13 anos. E eu lembro até da minha mãe uma vez falar, nossa, primeiro eu saí de casa, Caminhos, Mudanças e Moradas, né? Não tô nem falando isso aqui, tô falando. Eu saí de casa e fui morar com uma família que me recebeu muito bem. Família Miquinhotti, Tavares Miquinhotti, Aninha, Flávio, Fabi, Flavinho. Me receberam muito bem, muito bem. Eu fui muito acolhida, muito. Fiquei morando com eles durante 2 anos. Depois a minha mãe, ela tava com muita dor de cabeça, ela tava mal, né, de eu estar longe. E ela mudou pra lá com as minhas irmãs. Meu pai ficou, né, mas eles continuaram juntos. Isso foi muito forte, essa mudança que aconteceu na família, né. Isso abalou muito a estrutura também da família. Pensa, das minhas irmãs, minha irmã pequena e minha irmã mais velha também. Isso abalou muito ali as estruturas. E nesse momento também que eu menstruei, meu corpo foi mudando. E aí, nesse momento, tudo ficou meio como que fosse culpa da menstruação, né? Então, eu relacionei a menstruação como algo que fez mal, né? E aí, enfim, depois tive várias questões com a menstruação nesse sentido, que também vou falar isso numa outra live, especificamente sobre a menstruação. E aí, nesse período, enfim, machuquei e tal. Acho que eu perdi um pouco o fio da meada aqui, tentando explicar as coisas com mais clareza, né? O que eu tava querendo dizer eu posso falar que a escola fez isso, tava falando do processo do porquê Deus, do processo de empatia que eu entrei, que eu percebi que por trás de todo professor opressor, existe um aluno oprimido. Professora. Por trás de toda professora opressora, existe uma aluna oprimida. A gente passa adiante aquilo que a gente recebeu. Se a gente recebeu um sistema de educação opressor, se a gente não trabalha isso e não passa a ter consciência disso para transformar isso, consequentemente a gente vai passar adiante esse sistema, que é um sistema que está machucando. E a gente acha que isso é o certo. Eu posso estar falando aqui do sistema do balé, mas eu posso abrir isso para muitas coisas. Eu posso aprender várias coisas no sentido emocional, no sentido mental. Isso é certo, isso é errado. É assim que é. A gente naturalizar as coisas que nos fazem mal no mais profundo. É assim que é. É assim, a vida é assim. É assim, você não pode se mostrar. É assim, você não pode ter prazer. É assim, você não pode ser verdadeira. É assim, você não pode isso. É assim, você não pode aquilo. É assim, você não pode abrir a perna. É assim, você não pode... É assim, você não pode... É natural, é a vida. Não. Porque para esse sistema, é assim, você precisa ser magra. É assim, você precisa levantar a perna aqui. É assim, você precisa se forçar. É assim, você precisa não dormir. É assim, você precisa se esgarçar. É assim, você precisa fazer um exercício chamado tortura chinesa para você ficar com seu pé bonito. É assim, tem que ser bonito. Se você recebe isso, é natural que você passe isso. Eu fiquei muito mal, fiquei muito frustrada por não ter dado certo o meu sonho de ser uma bailarina da Rússia. Hoje eu vejo que foi uma bênção. Eu amo as bailarinas russas, eu admiro as bailarinas que conseguiram, as minhas amigas que se formaram e que são hoje grandes bailarinas. Eu acho lindo. Hoje, com todo esse processo que aconteceu do Porquê Não, se eu consigo dizer isso. Porque durante um período eu não conseguia. Durante um período eu fiquei achando que balé era um negócio horroroso. Nunca coloque sua filha, seu filho num balé, porque o balé acaba com a pessoa. Hoje eu não acho isso. É o modo. E hoje é isso que eu tô dizendo. Eu não tô aqui pra julgar esse sistema. Porque é isso que eu tô dizendo. Se você recebe isso, se eu tivesse me encaixado nisso, se eu tivesse conseguido continuar botando minha perna aqui sem me machucar,
Se eu não tivesse mudado o meu corpo por ter menstruado, hoje eu estaria passando isso adiante, porque eu não saberia, eu não teria a compreensão de que o meu caminho talvez não seja por aí. E não é nada contra botar a perna aqui. Não é nada contra nada. É só reconhecer isso que eu tô falando. Estar em si e fazer arte significa um reconhecimento do meu caminho. Um reconhecimento dos sinais do meu corpo. O que o meu corpo tá me apontando? O meu corpo me apontou que esse sistema não era para mim. E quando eu tô falando dessa baita exigência, por que isso aconteceu comigo e não com uma outra pessoa? Porque de alguma maneira essa exigência já estava dentro de mim. Essa autoexigência é um negócio que já estava ali, em mim. De ficar indo além do que pode, bota mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais e machuca. Por quê? Porque tem que ser boa, tem que ser a melhor, tem que continuar na barra do centro e no centro da barra do centro. Então eu era a melhor bailarina, eu ganhei medalha quando eu cheguei lá, ficava no centro da barra do centro e aos poucos com tudo que foi acontecendo eu fui saindo do centro da barra do centro. Sair do centro da barra do centro nesse sistema é um negócio. Por quê? Porque é esse tipo de lógica. Se funciona para umas pessoas, maravilha, funciona para umas pessoas. Mas hoje o que eu tô falando aqui sobre estar em si é: será? Será que o que eu preciso é estar no centro da barra do centro? Quando eu tô falando de presença, quando eu tô falando de estar em mim e fazer arte, eu tô falando de reconhecer uma parte minha que quer sempre estar no centro da barra do centro. É reconhecer uma parte minha que quer o tempo inteiro ser a melhor. E percebendo essa parte, poder respirar. Porque esse lugar, esse espaço de idealização é o que muitas vezes trava. E assumir esse lugar também. Assumir que eu quero estar no centro da barra do centro me impede de dançar, de fazer um plié, que é o passo mais básico do balé. Então é poder relaxar nesses espaços, né? Relaxar nessas autoexigências, ok. Essas autoexigências, então tô falando que isso já estava em mim, esse espaço de autoexigência já estava em mim, eu sempre compactuei com isso. Ok, era criança? Pois é, precisamos cuidar das nossas crianças. Pois é, precisamos trazer consciência emocional para as nossas crianças. Precisamos trazer educação emocional para as crianças. Precisamos trazer consciência para elas poderem reconhecer no corpo delas que aquilo não está fazendo bem. Por quê? Se eu, como criança, quero dançar e o que eu olho é o pódio, se a minha referência de dança é o pódio, é o centro da barra do centro da escola da Rússia, eu vou estar o tempo inteiro nesse lugar. Porque a minha referência é essa. Agora, se a gente traz educação emocional para as crianças, consciência corporal para as crianças, elas não vão precisar ficar querendo focar no centro da barra do centro da escola russa. Maravilhosa a escola russa. Maravilhosa a escola russa. Mas ela vai focar na consciência dela. E se for da consciência do corpo dela chegar no centro da barra do centro, ela vai chegar. Mas porque aquilo faz parte da história e do corpo dela. Então a inconsciência das minhas autoexigências cola nesse sistema. E aí é um poço para depois eu ficar uma vítima e falar, porque o sistema... Blá, blá, blá. Por isso estudos da presença. Tá. As autoexigências ganharam um eco em um sistema um tanto quanto desumano de lidar com o corpo, com a dança e com o ser, variando entre supervalorizações, porque esse espaço que rebaixa, o espaço que rebaixa a criança e a gente mesmo, é o mesmo espaço que supervaloriza. O espaço que valoriza o centro da barra do centro é o mesmo espaço que vai ficar acabando com você.
Então, a professora que te oprime e que fala, não serve, vai embora, sai, seu corpo não serve, você não serve pra dança, é a mesma que vai falar pra outra, o seu corpo é isso, é a melhor, uau, papapá, papapá, papapá. O sistema de educação da supervalorização e da opressão tá na mesma moeda. Variando entre supervalorizações, elogios, centralizações, alimentos para uma vaidade imatura, porque também se a criança não tá nesse espaço de presença, você ficar dando esse alimento, ela vai querer sempre aquilo. Né? Um dos grandes medos meus em relação à fama é uma figura que para mim faz muito sentido, uma imagem que faz muito sentido, que é bater a cabeça na porta de vidro, sabe? Sabe quando você vai assim, tipo, correndo, aí você bate na porta de vidro que você não viu? Porque é isso, porque a fama a gente nunca vai estar lá em cima, né? Você ficar o tempo inteiro valorizando a criança que está no centro da Barra do Centro, o centro da Barra do Centro nunca vai ser da mesma pessoa. O pódio nunca vai ser da mesma pessoa, né? A gente nunca vai estar em alta o tempo inteiro. Impossível. É impossível. Alimentos para uma vaidade imatura e humilhações, rejeições e afastamentos, ora por lesões, ora por gramas engordadas num corpo que descobre a puberdade. Depois vamos falar mais disso, do corpo. Todo esse trabalho meu aqui tem a ver com uma ressignificação com o corpo. A porta abriu, vou fechar. Essa ressignificação com o corpo, né? Da nossa relação com o nosso corpo. Dessa aceitação desse corpo que tá recebendo gramas na puberdade. Da menstruação, das coisas que acontecem com a gente. Na menstruação, os nossos processos físicos, emocionais, espirituais. Aos 14 anos, já havia atravessado lesão em músculo da coxa e fratura por estresse nas 2 tíbias e uma fíbula. Ossos da canela, além de dores frequentes na coluna, nos joelhos, nos pés e sangue nas sapatilhas. Tudo em virtude de horas exaustivas de sobrecarga ao corpo, em suas dimensões físicas, psicológicas, emocionais e, ouso dizer, até espirituais. Por quê? Porque muita coisa acontecia com o meu corpo que eu não entendia. Eu chegava em casa e aí, nesse momento, minha mãe mudou pra lá, né? Então, eu não podia mostrar, minha família inteira se mudou por minha causa, como é que eu vou mostrar que eu tô sofrendo? Como é que eu vou mostrar que não tá dando certo? Como é que eu vou dizer que eu tô saindo do centro da Barra do Centro, que eu não sou mais a melhor? Como é que eu vou dizer que eu não tô podendo dançar porque eu tô gorda? Como é que eu vou dizer que a professora me expulsou do ensaio porque falou que eu não sirvo mais pra dança? Eu não dizia. O meu pai me ligava e ele falava sempre assim, tá voltando? Se perguntando se eu tava voltando. Eu falava, não, quero dançar, quero ficar aqui. Só que aquilo tava pesando e eu não tava podendo dizer pra eles. Não tava podendo, não. Eu não tava querendo. Porque eu sentia culpa. Né? Minha família mudou tudo e eu vou falar que eu não sou mais aquela bailarina? Essa pessoa foda que eu me esforcei pra ser, essa melhor aluna que eu me esforcei pra ser, ela tá caindo. Eu não tô mais sustentando essa melhor aluna. E agora? E aí eu não entendi. Então eu chegava em casa, eu ia tomar banho, e aí quando eu ia tomar banho era onde eu soltava, era onde eu chorava escondida no banheiro. E muitas coisas aconteceram com o meu corpo começava a se mexer de um jeito que eu não entendia. A minha perna ia lá pra cima, mas não era do balé. Eram coisas misteriosas que talvez até hoje eu não entenda. As coisas que passam pelo nosso corpo. Estudos da presença é abrir escuta para as coisas que passam pelo nosso corpo. Sem precisar reprimir, travar, julgar. Mas cuidar. Entender que todo ser é legítimo. Que toda energia que passa por a gente é legítima.
Talvez ela esteja precisando de um carinho, de uma escuta. Talvez ela esteja buscando uma aceitação. Talvez uma energia, um ser, que esteja passando por a gente, esteja pedindo o nosso corpo emprestado. Na arte a gente empresta o nosso corpo. Os personagens, os seres, eles pedem o nosso corpo pra gente dar passagem, se conscientizar, aceitar, acolher. Jai Shri Ma Kali Kali Ma Jai Shri Ma Ananda Ma Durga Devi Jagadambe Shri Ma Ananda Ma Durga Devi Jagadambe Shri Ma. Durga e Kali são deusas guerreiras. Depois vamos falar disso. Essas guerreiras. Vamos lá. Falei das coisas incompreensíveis que aconteciam com o meu corpo, né? Quando eu disse espirituais. Abrir espaço de acolhimento, de passagem. O artista é esse canal, né? Eu não tô falando do artista aqui como idealização, não, tá? Todo mundo é artista. Ser humano é artista. Isso não é o centro da barra do centro, sabe? Da humanidade. É todo mundo. Ai, queria ter sido atriz e não fui. Queria ter sido bailarina, queria. A gente é agora. Agora eu sou atriz. Não é um trabalho como atriz que disse, agora eu sou bailarina. Aliás, eu não sou nada e sou tudo. A arte passa pela gente e vai encontrando cada momento uma forma. Cada momento ela... é a dança, é o teatro, é isso. Vamos lá. Aos 14 anos, correr não era possível, em virtude da dor e os fins de apresentações ou ensaios acompanhados de choros escondidos, já disse. Mas eis que o tempo é rei e a arte é princesa. O teatro fazia parte da estrutura curricular e trazia sopros de prazer, riso e cor aos dias doídos, tensos e amargos. Era momento de cisão, trazendo decisão de volta para casa, saída da dança e ida para uma vida normal. Lá tinha as aulas de teatro. Nas aulas de teatro a professora chegava e falava, deita, sente o corpo, como se eu estivesse pesando na areia. Daí eu, meu corpo. Ali eu comecei a sentir o meu corpo. Antes eu sentia uma forma do corpo. Ali eu comecei a sentir o meu corpo. E a gente começou a estudar teatro oriental, e ver coisas do teatro indiano, do teatro no... E aquilo foi me enchendo de encanto, sabe? Professora Sabrina Lermen, todo o meu agradecimento para essa pessoa que me apresentou o teatro e que o teatro me revelou esse espaço de aceitação e de revelação onde eu não precisava ficar continuando, tentando ser a bailarina do centro da Barra do Centro. Eu podia me aceitar, eu podia deitar no chão, eu podia fazer palhaçada, eu podia ser besta na aula de teatro e todo mundo ria. Eu não precisava ser certa, eu não precisava acertar. O teatro traz essa legitimidade pra gente. Depende do jeito que a gente encara também. Porque daí quando você fala você é atriz, aí vem toda a patifaria de tem que acertar e tem que ser a atriz. Tem que atuar bem. Então, peraí que agora eu vou atuar, né?
Aí vira o centro da barra do centro da atriz, entendeu? Gente, é muita loucura na nossa cabeça. E muita maravilha também, né? Tá. Voltei pra São João da Boa Vista. Já queria começar o teatro. Minha mãe falou, não, calma. Fica um pouquinho, tal. Aí eu falei, tá bom. Vivi um pouquinho a vida normal. Aí eu vi que tinha vida normal, né? Aí eu vi que ter 14 anos você podia ir pra festinha e paquerar. E só. Não que eu não paquerasse antes. Óbvio que não, mãe. Vamos falar disso. Mas... sabe? A vida era mais leve, entendeu? Nossa, uau, gostoso e tal. Aí fui pro teatro, tá bom. Daquele presente pedido aos 14 anos, a parte de querer ser atriz cutucou, chamou, puxou. E uma nova saída do interior das raízes familiares fez nos galhos desta que aqui discorre um correr para a capital, para em São Paulo dar novos rumos ao anseio pela arte. Já dizia Leminski que isto de querer ser exatamente o que se é ainda vai nos levar além. Além e aquém das certezas, as ondas e linhas da vida moviam aos 15 anos os ventos e eventos para que se vivia na intensidade e a juventude com sede de vida. Os não saberes tomando conta dos corpos, já disse isso, as artes cênicas se apresentando em suas complexas experiências. O ser se abrindo a se dar nas artes todas. Foi aí que começou a minha descoberta da minha sexualidade dentro da arte, da minha liberação energética, né? Eu sempre fui essa coisa da espiritualidade, né? Eu sempre fui muito assim, eu rezava nesse período do Bolshoi, eu lia a Bíblia todo dia antes de dormir. Eu levava a família que morou comigo, eu ficava levando na missa, porque tinha que rezar e não sei o quê. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu liberei essa coisa toda, fiquei achando que a igreja católica, eu entrava na igreja católica, eu me sentia oprimida, né? Porque aquele coisa gigante e tudo é errado, e os meus desejos são errados, né? Tudo é errado, tudo é errado, tudo é errado. E eu comecei a falar que Deus estava nas pessoas, que Deus estava no corpo das pessoas, que Deus é o amor, que Deus é o prazer, que Deus é o sexo, que Deus é eu me conectar com as pessoas, que Deus é o teatro, que Deus é a performance, que Deus é isso. E aí abriu, né, esse lugar, né, esse espaço da performance, esse espaço do estudo. Vamos lá, gente, o tempo tá acabando, já falta, daqui a pouco vai acabar a live, eu tô só no 15 anos da vida, não vai dar. Eu vou fazer só 1 hora, porque senão eu não paro de falar, você decorda, e é bom que aí fica um gostinho aí de daqui a pouco. Eu vou ler até o final do texto, tá? Pra não ficar aberto. Quer dizer, se ficar aberto também, qual o problema? Aliás, eu terminei essa pesquisa e não chamei de conclusão, eu chamei de inconcluindo. Inconcluindo, gente. Então não vai concluir nada. Aliás, eu queria dizer assim... Não, depois eu digo. Tá bom. Os não saberes tomando conta dos corpos, as artes cênicas se apresentando em suas complexas experiências, o ser se abrindo a se dar nas artes todas. Na cidade de cimento, bate a porta desta que aqui discorre correr ao autoconhecimento. Fiquei doida, tá? Fiquei doida. Fui pra performance, entrei lá, fiquei louca. Um dia, depois de fazer uma puta performance, fui pra rua e comecei a soltar um monte de coisa, e achei que eu ia morrer, e não sei o que, comecei a gravar um áudio muito louco, achando que eu tava morrendo. E talvez uma parte minha tava mesmo. E aí eu fiquei louca, comecei a andar na rua, até que num momento na rua eu comecei a dançar. Passei por uns lugares muito esquisitos, muito esquisitos. E aí quando eu comecei a dançar, eu falei, puta, eu nasci pra isso, pra dançar na rua. Pra trazer isso. E eu comecei a dialogar com as pessoas que passavam. E trazer essa poesia pra rua me trouxe vida, né? E ali, nesse lugar que eu tava achando que eu tava morrendo, né? Que eu tava nesse surto. E aí eu percebi que eu precisava de ajuda. E aí eu pedi pra um amigo específico. Eu pedi pra ele, eu queria um templo, alguma coisa e tal. E ele me indicou um terapeuta. E esse terapeuta, através desse terapeuta, eu comecei a meditar. Através desse terapeuta, eu comecei a fazer trabalhos espirituais. Através desse terapeuta, eu conheci um campo de espiritualidade que me apresentou esse universo, né? Então, como eu disse pra vocês, a minha entrega na arte que fez com que abrisse esse caminho do autoconhecimento. E por isso que eu achei ele tão necessário. Tá. Que para ela seria impossível não esbarrar nessas navegações ao lidar com as artes, em especial o teatro e a performance. Não tem como a gente fazer teatro e performance sem se conhecer. E chega um momento em que a dor de estar viva nos arrebata com uma angústia amiga, escancarando o necessário movimento de olhar para si, cuidar de si,
Falei tudo isso do cuidado do corpo e agora chegou o cuidado com o emocional, né? Porque é isso. Na dança fica bem claro quando a gente tá se machucando. No teatro e na performance nem tanto, porque é emocional. Então às vezes a gente não vê quando a gente tá se machucando. Escancarando o necessário movimento, sabendo do exterior como eco, sabendo da miséria do mundo ter raiz na miséria de dentro, sabendo que o que não está aqui não está em lugar nenhum, já falei isso. Sabendo do necessário, conhece-te a ti mesmo. No autoconhecimento, esse navegar em alto mar, os enroscos mentais, emocionais e espirituais muitas vezes traziam à tona sem passagem pelo intelecto, traziam à tona um caminho sem passagem pelo intelecto para curar as feridas e transcender os temores. O corpo em movimento. Muitas vezes, quando me dá uns negócios que eu não sei o que está acontecendo, é o corpo em movimento que me salva. A ciência experimental da consciência se fazendo presente na carne é a matéria. A dança poderia ter sido rejeitada nos planos mentais, mas seu corpo tem em si a sina da revelação. O nosso corpo revela, né? O nosso corpo revela. Ele se faz guardião das memórias, protetor dos desejos mais profundos, escancara o que quer que seja. Nos teatros e nas performances, a dança também nunca a abandonou. Dava um jeito de expressar pelo corpo que tivesse latente às criações, aos trabalhos, aos estudos. O que é esse negócio de ficar sentada no meio da live, gente? Não tô entendendo. A pessoa falando de corpo, de movimento e tá sentada na live. Vamos levantar. Você que tá aí, não quer levantar? Mexer o corpinho? Vamos levantar, mexer o corpinho. Se o corpo é revelador, revelaria em algum momento quem habita no espontâneo existir. E se o autoconhecimento é navegação nas memórias e raízes, chegaria em algum parque da essência de ser. Chegaria onde? Na criança! O jogo da vida, tirando seus dados, levou esta que aqui discorre a correr em trabalhos com crianças. Criancinhas chegaram na minha vida, gente. Eu tinha que ganhar dinheiro. Eu fui fazer o quê? Eu fui trabalhar com criança. Só que aí não é bem assim, até que eu encontrei a brinquedoteca da Lígia Coan. Depois eu vou falar. Gente, tem 48 lives pra dar conta de tudo, porque não vai dar. Bom, fui brincar com as crianças, aí eu me descobri brincando com as crianças, porque eu podia ser eu mesma com as crianças. E eu podia aceitar as crianças sendo elas mesmas e brincar com elas, sendo que a gente é. Tá bom, vamos lá. Corre. Descobrindo espaços de brincar. Trabalhar numa brinquedoteca com propostas de arte-terapia através do brincar e desenvolver contações de histórias, rodas de músicas e oficinas artísticas para crianças. O brincar chega de mansinho e nos arrebata. Vem mostrando que ao se abaixar à altura da criança, olhando-a nos olhos e se deixando levar pelo seu imaginário real da brincadeira, vem à tona um brilho nos olhos e uma plenitude, brilho e choro, né? E uma plenitude no respirar, um corpo vivo consciente de si, dançando riso e amor, batendo o coração na cor da ação. Se na criança desta que aqui discorre o brincar era duro e a seriedade a acompanhava, em sua jovem adulta, o adultério não alcança e dá lugar à leveza, a um rir das quedas. Vamos falar de Aikido. Cadê? Rir das quedas. Um tirar sarro das imperfeições. Uma loucura necessária aos passos, fazendo do chão nosso de cada dia a base para um corpo que brinca. Não precisava disso. Um tirar sarro, recortar possibilidades de existência e colá-las no mundo, feito cadernos de criança. Esta que aqui discorre correrá em defesa do brincar, por nele ver a base de toda a plena criação, criando arte como modo de vida, a dançar uma dança que nos faça nos olharmos desnudos. Estarmos realmente com o outro e com nossa potência disponível de ser, nos integrarmos. Por que tanta foto pelada, gente? É só pra ficar seduzindo? Não é só pra ficar seduzindo, é porque eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de me escancarar, eu tenho necessidade de ficar nua. Ai, porque isso, porque aquilo? Não sei, vamos descobrir junto. O que é isso? O que é essa necessidade de se desnudar, de se revelar, de aceitar o corpo como ele é? A live vai acabar, então eu vou ler os comentários, eu não vou conseguir.
Eu não vou conseguir responder os comentários, mas eu vou ler, porque eu não li nada. Que delícia, kkkk. Ai, gente, que delícia vocês rindo. Muito maravilhoso, o corpo guarda memórias e fala verdades. Hoje nossa cura através da consciência e como presente a arte, falando francamente com o coração. O caminho legítimo, o caminho original, sua atriz eu conheço, eu sei da entrega e arte que pulsa. O passado é história, o futuro mistério, temos hoje nosso presente. Jorge Mesquita! Jorge Mesquita, que saudade! Eu ia falar, gente, quem é essa pessoa? Vamos casar! Jorge Mesquita! Não sei se você ainda tá aí. Felipe, querido, você tá aqui. São os personagens que escolhem seus intérpretes. Maravilhoso! Gente, quanta gente linda que tá aqui. Sinais. Essas pessoas podem acabar com a vida de uma criança. Se chamam educadores, mas prestam de serviço à sociedade. Pois é, mas elas foram doídas também. Esse é o ponto. Elas precisam ser cuidadas, essas pessoas. Grata por essa partilha, querida, tão forte, que lindo tudo isso. Ai, Verônica Bonfim, amada. Você, eu não tinha visto, que delícia. Gente, pera, que corações, muitos corações pra vocês. Nossa, pera, tamo junto nesse parquinho, Horácio. Eu posso te mandar mensagem? Pode, Anne, vou tentar ver. Eu sou ruim de mensagem, mas não é nada pessoal. Gente, kkkk, uma coisa de cada vez. Eu acho que é isso. 12:07, peraí. Ai, calma. Ai, gente, tô perdidinha aqui. Ai, se eu arrasto, parece meu negócio, eu não quero isso. Ô, Jorge, você tá aqui ainda, ô Jorge, mandando corações, 6 minutos. Gente, vai acabar a live. Vamos pôr uma música? Que música? Ai, aqui eu tô viciada. Não, é muita. Eu vou pôr outra agora. Ai, gente, fiquei um pouco ansiosa agora. Vocês querem falar alguma coisa? Falta poucos minutos pra acabar. Obrigada, gente, que gostoso estar aqui com vocês. Eu vou pôr uma música, aquela que tá na minha cabeça, gente. Se eu ouvir um pouquinho mais dela, eu vou passar a odiar ela daqui a pouco. Meu amor, eu quero fazer um agradecimento especial a Maiara Ribeiro, que me acompanha, meu amor, linda, leoa de Iemanjá. Bom, gente, vamos dançar um pouquinho nesse momento final, trazer pro corpo, né? Não falei nada, não falei da mudança pro Guarujá, não falei do mar. Nossa, tem 48 lives. Acompanhem, 48 lives. Acabou sendo uma jogada de marketing, não consegui falar tudo, né? Próxima live amanhã, sobre relação, amor e sexo. Viver é rasgar-se, remendar si mesmo, né? Sim, querido Thiago. A live vai cair em 1 minuto. Amanhã, gente, sempre às 11h11, todas as lives, tá bom? Cheguem aí, vou gostar de estar com vocês. Eu vou encerrar a live pra não ter erro dela não salvar, tá bom? Beijo, gente, muito obrigada. Amanhã 11h11. E depois seguimos para eu poder destrinchar cada um dos temas dessa história. Muita coisa. Muito obrigada. Que vocês possam ter um dia muito gostoso, de muito relaxamento dentro de vocês. De muito prazer. The people.